Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta sexta-feira para falar de NFL, porque temos que falar de Aaron Rodgers, que não é mais o quarterback da equipe do New York Jets. O comunicado saiu na quinta-feira e eu estou aqui para falar sobre essa tragédia, né? Mais uma tragédia na vida do New York Jets. Vamos conversar sobre o que deu errado, o que aconteceu no plano, que tinha tudo para dar certo e foi uma verdadeira tragédia lá em Nova York. Quero saber a sua opinião? Deixa aqui embaixo o seu comentário, sempre muito importante. Deixa o seu like, o seu hype, essa interação que ajuda a gente a crescer. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o Toque Passa. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, cara, é baratinho, tem 2 patamares, todo mundo tem acesso ao grupo no Telegram, que é muito bom, a gente fica conversando de futebol americano, durante a off-season segue esse papo também. E tem o patamar superior, que dá direito a uma videochamada que a gente faz todas as semanas para discutir futebol americano, que também é muito boa. A comunidade é maravilhosa aqui do Toque Passa e você mantém esse trabalho vivo, né? Você é o financiador, você é o mecenas do Toque Passa. Então vamos nessa, vai. Roda a vinheta. Vamos lá então, antes de falar de Rodgers, vamos falar de Travis Kelce, que é outra novela que promete para essa off-season. Acaba a temporada, começa a outra, tem as novelas, a gente vai resolvendo aqui para montagem dos times, para quando começar o ano também você tá sabendo muito bem o que tá acontecendo com o seu time, se dá para acreditar um pouco mais ou um pouco menos. Mas o Travis Kelce ganhou um prazo para decidir o seu futuro, né? Segundo a imprensa americana, eu vi na Sports Illustrated que os Chiefs deram até o dia 14 de março para ele falar se vai jogar mais esse ano ou se ele vai se aposentar, né? Tem um mês aí para decidir a sua vida. Ele falou lá no podcast dele com o irmão dele que queria assim, absorver um pouco mais o Super Bowl, a temporada, para depois tomar a decisão. E dia 14 é a data, porque no dia 15 ele tem um bônus para receber na equipe dos Chiefs, fazendo parte do elenco. Ele ganha 11 milhões e meio de dólares. Aí os Chiefs falaram, você avisa aí antes, porque é sacanagem também chegar de 16 e falar, pronto, pensei agora, ganhei meu bônus e vou aposentar. Né? Então, para ter esse bom relacionamento do time com o astro, o cara é um ídolo, o cara é Hall da Fama, decidi antes, né? Para evitar qualquer tipo de sacanagem aqui, né? Ficaria um clima muito chato mesmo. Então a gente vai guardar essa novelinha, tem um mês para sabermos a decisão do Travis Kelce. De qualquer forma, os Chiefs têm que pensar na vida sem ele, porque esse ano foi mal. Né? O ano passado ele foi mal na temporada regular e apareceu muito bem nos playoffs. Esse ano ele só foi mal, né? Principalmente aqui no Super Bowl. Muito mal o Travis Kelce. E aí, agora a gente vai falar de Aaron Rodgers. Chegou ao fim, vou colocar lá no toquepassa.com, o nosso site. Tá lá na capa já aqui, ó. Os Jets anunciam o fim da passagem de Aaron Rodgers pela equipe. Né? Depois de 2 temporadas, saiu um comunicado que foi assinado pelo Aaron Glenn, que é o novo treinador, e pelo General Manager, o Darren Muge, falando que na semana passada eles se encontraram com Aaron Rodgers e comunicaram ao quarterback que as intenções eram de ir para outro caminho. Né? Cada um vai para o seu lado aqui, nós vamos fazer outra coisa. E era importante ter essa discussão nesse momento, porque você deixava claro as intenções e dava tempo para os dois lados decidirem o que vão fazer daqui para frente, né? Começar um plano. A equipe dos Jets precisa ir atrás de um quarterback e o Aaron Rodgers vai ter que decidir se vai jogar ou não, e se for jogar ele tem que arrumar um time, né? Então é um tempo muito bom já fazer isso aqui em fevereiro, antes mesmo do Combine. Aí eles agradeceram aqui o Aaron Rodgers, achei um pouco mentira, né? Pela liderança, paixão e dedicação que ele trouxe aqui para a organização e desejou o melhor de tudo para o futuro do Aaron Rodgers. Colocaram lá também um post de agradecimento. Estou aqui eu usando essa jersey dos Jets, do Aaron Rodgers. Admito que eu comprei porque eu achei que ia dar certo, e eu estava feliz pelos Jets, né? Depois de tantos e tantos anos de tragédia, né? De coisas ruins, desde o Namath, você não tem ali um momento de alegria, conquistaram o Super Bowl nos primórdios, e depois, cara, né? Água abaixo, desde 2010 sem chegar nos playoffs, e era um time que, a passagem do Aaron Rodgers parecia ser a cereja do bolo num time que vinha numa reconstrução interessante, né? Partindo ali de 2020, quando eles tinham o Adam Gase, fizeram a temporada com 2 vitórias apenas, tudo horrível, técnico péssimo, e aí eles decidiram demitir o Adam Gase e buscar um novo caminho, que era o Robert Saleh. Olharam lá naquele coordenador defensivo da equipe dos 49ers, falaram, isso aqui pode ser o futuro, e começa um trabalho de reconstrução. A gente lembra que os times têm algumas chances de ter bons jogadores. Quando você é ruim
por tanto tempo como a equipe dos Jets. Na época rolava muito comunicado que os caras não queriam ser draftados pelos Jets porque esses jogadores tinham crescido usando os Jets como piada, como exemplo de fracasso, exemplo de um time que não vai para lugar nenhum, né? E aí, para você atrair alguém durante a free agency, você tem que oferecer muito mais grana, né? É ruim, você paga mais por jogadores de, assim, duvidosos. Então você tem que fazer um bom trabalho de draft. 2021 eles buscaram o Robert Saleh, decidiram então, Sam Darnold, obrigado por tudo, foram lá, buscaram o Zach Wilson, foram enganados. Né? Já começou aqui mal, fez um excelente Pro Day, mas não era um talento para sair tão alto assim. Teve um ano ruim, como se esperava, 9 passos para touchdowns, 11 interceptações, mas era calouro, né? Calouro, às vezes faz uma besteira aqui, depois dá certo, depois se encontra, a campanha foi 4-13, lanterna da divisão ainda, um time que vinha de anos da supremacia dos Patriots, começava essa supremacia da equipe do Buffalo Bills, mas quem sabe a gente consegue se encontrar. E aí em 2022, um ano que parecia ser um ano perfeito, né? Um draft maravilhoso, conseguiram ter o melhor calouro ofensivo e defensivo, né? O Sauce Gardner chegou, era uma peça perfeita, o cara já chegou sendo uma ilha, um baita de um cornerback, eleito calouro defensivo do ano, e juntou-se ali caras como o Kenny Williams, que teve 12 sacks, com um cara como o Carl Lawson, que teve 7 sacks, se não me engano, o Quincy Williams, muito bem também, era a quarta melhor defesa da NFL em jardas cedidas e também em pontos cedidos, muito bem, funcionou, né? Trouxeram um bom coordenador defensivo, que era o Robert Saleh, e ele já arrumou isso aqui, vão arrumar o ataque, e o ataque já tinha peça, porque eles draftaram o Garrett Wilson, um cara que passou de 1.100 jardas como calouro e recebendo passes do Zach Wilson. Tá? O Breece Hall também era classe ali de calouros daquele ano, mas era um ataque que tinha ainda como ponto fraco o Zach Wilson. O segundo ano dele parecia que não ia para lugar nenhum. Né? A gente tinha pouca expectativa no primeiro ano, o segundo ano foi péssimo, 6 passos para touchdown, 7 interceptações, nenhuma evolução. O que a gente ouvia dele de off-season é ele terminando o namoro porque pegou a amiga da mãe. Né? Então virou o Milf Hunter e nada de jogar futebol americano. Aí pintou aquela oportunidade que parecia ser a correta na hora certa, tudo perfeito, né? A gente vinha de novelas do Aaron Rodgers MVP em 2020, 2021, mas já vinha naquela de que, estou descontente nos Packers. Entrava ano, saía ano, toque passa, ficava falando, e aí o que vai ser do Aaron Rodgers? Vai pedir para sair? Vai aposentar? O que ele vai fazer? Qual que vai ser a história? Lenga-lenga todo lá. E aí ele decidiu que ia de fato sair e escolheu os Jets, né? Ele escolheu a equipe do New York Jets. 39 anos, vai fazer 40 no meio da temporada? Tudo bem, cara. Dá para investir, né? Se a gente tá falando de 2023, o cara foi MVP em 2021. Teve em 2022, mais ou menos, mas, ótimo. Esse cara nos aprendeu, a gente tem boas peças, tudo certo. Encaixar aqui esse quarterback funciona. Talvez ele jogue por mais 1, 2 anos, não sei. Se jogar 2, perfeito. Dá para acertar os detalhes, acabar com o jejum de playoffs, né, o maior jejum de playoffs da história, da atualidade dos esportes americanos, e você, no ano seguinte, o cara se empolga, uma peça ou outra, resolve o que falta, e aí vai brilhar, quem sabe em 2024 esse time chega longe, sonha com um Super Bowl. O preço parecia bom também, né? A troca eu não acho que saiu tão caro. Os Packers mandaram o Aaron Rodgers e a pick de primeira rodada dos Packers, que era a número 15, mais uma de quinta rodada, número 170. E receberam em troca, lá dos Jets, a escolha de primeira rodada, que era a 13ª, então subiu essas duas posições. A de segunda rodada, que era a número 42, uma de sexta rodada, 200 e tanto lá, e mais uma escolha de 2024, que era uma de segunda rodada, condicional, que se o Aaron Rodgers jogasse 65% dos snaps ofensivos da equipe dos Jets, viraria uma de primeira. Pra mim estava bem pago, né? Acho que não teria problema nenhum. O time mudava de patamar, atraía interesse. Trazia o pacote Aaron Rodgers, sim, né? Ele ia trazer os parças dele. A gente sabia que ele ia querer controlar o show e ser o manda-chuva no time. Então, o contrato Nathaniel Hackett, né? Você tira lá o Mike LaFleur, acho que era um downgrade, mas, sei lá, Nathaniel Hackett nos Packers com o Rodgers porque o Rodgers sabe muito bem, ele não precisa de ninguém chamar a jogada,
tá certo. Vai trazer o Allen Lazard? Sim, vai ter os amigos dele, os alvos de confiança, mas, cara, o Garrett Wilson, o moleque foi lá loucão, deu um colar maravilhoso lá pro Aaron Rodgers, ele já tá sonhando tanto, ele falou, cara, eu consegui ser calouro do ano com o Zach Wilson me passando a bola, imagina o Aaron Rodgers, o que vai acontecer, eu vou voar, vou brilhar, né? O time ganhou um monte de prime time, foi o time do Hard Knocks, todo mundo querendo ver. E se você chegar para mim agora e falar assim, sempre soube que ia dar tudo errado, eu acredito que o tudo errado que você imaginou não era tão errado quanto deu, né? Porque foi muito pior do que qualquer um poderia imaginar, né? A gente sabe o talento que os Jets têm de transformar ouro em merda, né? Mas isso aqui ultrapassou limites, porque o time conseguiu não só acabar com toda a plantação, mas parece que jogar sal na terra, né? Voltar talvez atrás da estaca zero que tinha nessa equipe do New York Jets. Antes da temporada começar, a gente falava que a linha ofensiva era ruim, que tinha um problema, você levou um quarterback que já não é nenhum garoto, que uma lesão pode atrapalhar por muito tempo, mas nem entra o caso aqui, né, cara? Foram o quê? 3 snaps que rolaram e ele teve uma lesão de tendão de Aquiles, que aí não era nem só a linha, tudo bem, tava apanhando já ali no começo, era mais desesperador, mas tem o gramado, tudo isso que envolve tendão de Aquiles e o cara tá fora. O torcedor dos Jets sabia naquele momento que ele nunca poderia ser feliz, nunca, né? Ouvi os podcasts, eu lembro ali ouvindo o Around the NFL, cara, todo mundo triste, né? Até o torcedor rival estava triste. Que eu falei isso, o torcedor dos Patriots estava feliz, vai lá, os Jets, coitados dos caras, né? Deixa ele ser feliz. E nem o torcedor dos Patriots mais fanático, acho que conseguiu ficar feliz com aquela situação. Era triste você ver esses caras nasceram para sofrer, simplesmente, né? Vai ser horrível. O Zach Wilson estava de volta, já falei, o jogador ruim é imã de oportunidade. Mantiveram ele no elenco, ele ia ter uma chance, ele ia jogar e foi mais uma vez um lixo. Passou off-season, primeiro ele tinha falado que ia transformar a vida de quem chegasse em um terror, não sei das coisas. Ele fala, não, agora eu estou aprendendo com o Aaron Rodgers, e se ele aprendeu isso, meus parabéns, né, amigo? 8 passos para touchdown, 7 interceptações, horrível, não dá pra ficar com ele, não dá, cara, que coisa patética, né? O time chegou até a sonhar com o Zach Wilson, chegou a sonhar nos playoffs, porque a gente teve o Breece Hall quase com 1.000 jardas, de novo o Garrett Wilson passou das 1.000 jardas recebidas, né? Mesmo com aquele empiasto por lá, e a defesa ajudando, a defesa era a terceira melhor em jardas, foi a 12ª em pontos, porque era difícil, né? Ficar muito tempo em campo, era muita situação de turnover, e aí o cara tinha uma boa posição de campo, não aguentava. O time chegou a sonhar com vaga nos playoffs, e aí começa a ter um problema também, né? A recuperação do Aaron Rodgers já deixava claro que as coisas não seriam tão simples. A expectativa era primeiro ano, vamos ajustar, ajuste fino, segundo ano, brilha, né? Primeiro ano a gente pode beliscar alguma coisa, sonhar alto, porque não? Esse time estava bom, era só chegar lá. Mas aí começa, não, estou aqui. Primeiro entrevista no Pat McAfee toda semana, falando alguma coisa. E aí uma hora é o canto do golfinho, recuperação, não sei das quantas. E se tiver vaga nos playoffs, eu vou jogar, hein? Gerou até uma discussão, será que é justo o Zach Wilson colocar o time nos playoffs e o Aaron Rodgers jogar? Sim, porque ia chegar apesar do Zach Wilson e não chegou muito por conta do Zach Wilson. Mas toda aquela novela, ele queria aparecer. O detalhe é esse, ele queria simplesmente aparecer e aparecia semana após semana falando. A temporada que era para ajuste fino acabou gerando uma situação muito complicada. O Robert Saleh ficou no hot seat, né? Muita reclamação lá de cima porque ele insistiu no Zach Wilson, ele não tentou se movimentar e buscar alguém, né? O Joe Flacco acabou brilhando, você tinha outras opções, o Dobbins que poderia girar e ajudar um pouquinho esse time a ganhar alguma coisa ou outra, mas não, insistiu num cara que já estava fracassado e aí se queimou com a direção. O Aaron Rodgers em nenhum momento ajudando também essa história, né? Criando uma polêmica ou outra, tinha o Woody Johnson completamente encantado por ele, acreditando que era a chance dele, né, se sair bem depois de anos gerindo uma equipe com o toque de Midas ao contrário, né, o Woody Johnson um trabalho péssimo, e aí vem o segundo ano. Para esse segundo ano, né, off-season voltando aqui ainda, candidato a vice-presidente, viagem durante o minicamp obrigatório. Né? Você tinha lá a data marcada, mas eu marquei uma viagem. Você vai se trancar num quarto escuro, você vai
tomar um chá? Não, vai pro Egito. Mas, cara, minicamp é obrigatório, você não fez a temporada, você precisa ter entrosamento com esses caras, né? Você tá voltando de uma lesão que é séria, que muda a sua mobilidade, você precisa aprender, tem uma linha ofensiva nova, um monte de coisa para fazer. Não, mas eu vou viajar. E depois eu acerto, depois eu arrumo ali. E fez falta. Né? Começou a temporada completamente enferrujado, fora de sintonia, mas por culpa desse poder que ele tinha nas mãos dele. Ele poderia fazer, mandar e desmandar. Ele transformou aquilo ali na ceninha dele. Tá? Era o circo do Aaron Rodgers, ele era o palhaço mestre e fazia o que ele bem entendia com a franquia e começou a implodir a franquia. Começou a ter problema no vestiário, defesa falando mal de ataque, jogador de ataque insatisfeito com isso, com aquilo, o cara querendo sair. Fizeram o que fizeram e trouxeram lá Davante Adams, porque era o parça mor dele e tinha que funcionar. O Garrett Wilson, coitado, já não tinha mais relação nenhuma no time, né? Tomava bronca do nada, ele agradou, ele ficou babando lá em cima do Aaron Rodgers e no fim era completamente escanteado, não conseguiu fazer parte do grupinho do Aaron Rodgers. Sei lá se ele falou que a Terra era redonda e o Rodgers ficou bravo, né? Vacina cura, e o Rodgers não queria passar a bola para ele mais, não sei, mas era um relacionamento que eu não conseguia entender. Você estava falando de um recebedor muito bom, que sempre que era acionado conseguia ir bem, né? Uma falha ou outra ali, acontece, né? Até por conta do Aaron Rodgers também. O jogo em Londres foi uma piada. A derrota toda nas costas dele e no fim manda embora o Robert Saleh no começo da temporada, né? O ataque não está funcionando e a defesa, podia ser melhor. A defesa funcionava. E ele sai, a defesa piora e o ataque não funciona. Parece que o Robert Saleh queria mandar embora o Nathaniel Hackett, e aí é mexer com o amigo dele, então não pode. Cara, os Jets, assim, colheram o que eles plantaram, né? O que o Woody Johnson plantou. E a franquia foi se afundando. Robert Saleh vai embora, você vai trazer agora um Aaron Glenn, e eu entendo que o Aaron Glenn, a melhor coisa para ele é se livrar da erva daninha. Né? Foi lá, meteu um monte de restrição para ele, não pode mais Pat McAfee, você tem que ir nos obrigatórios, você tem que aparecer, cria uma situação que deixa ruim para ele, e aí depois toma a decisão e falou, cara, sério, tipo, não quero mais, a ideia é essa, tá? Eu não quero mais você aqui, valeu por tudo, vai nessa. O que eles vão fazer? Ninguém sabe, né? Porque, sei lá, vai atrás do Sam Darnold, vai ser free agent agora, vai atrás do Zach Wilson, não sei lá, conversa com os Falcons que querem se livrar também do Kirk Cousins, qual vai ser o destino, não sei. Caso for, aposta no Tyrell Taylor. Né? Tenta draftar alguém, o draft é ruim também, não vai ajudar muito você buscar alguém agora, mas trata o Taylor como um quarterback ponte, volta a fazer aquela ideia de reconstrução, por mais que você esteja perdendo tempo aí de jogadores muito talentosos, que você tem tanto no ataque quanto na defesa, mas por conta dessa experiência completamente fracassada que foi o Aaron Rodgers. Qual vai ser o destino do Rodgers? Também não sei, vai se aposentar. Falaram dele ir para os Steelers. Eu, sinceridade, não desejo isso para o torcedor dos Steelers. Eu prefiro o Russell Wilson. Foi melhor que o Aaron Rodgers na temporada. Né? É um cara que já está habituado, conhece o sistema, que tem muito menos ego do que o Aaron Rodgers. É um cara que teve um problema de ego num ano na equipe dos Broncos, depois, né, colocou a cabeça no lugar aparentemente. Então eu ficaria preferiria ficar com o Russell Wilson. Giants, não sei por que fazer isso também. Raiders, não acho que o Tom Brady vai cair nessa. Saints, não acho que o Aaron Rodgers vai querer ir para o Saints. Titans pode ser, não sei, tá? Vai decidir primeiro se vai pro jogo, acho que ele vai sentir um pouquinho o ambiente para ver o que vai sobrar para ele, para depois decidir se fica ou não. Falaram em San Francisco 49ers, eu acho uma piada isso, né? Só por conta da relação que ele tinha ali como torcedor. E falaram dos Vikings, aí é só por conta do Brett Favre, né? Que saiu também da equipe dos Packers, foi para os Jets e depois foi para os Vikings e acabou fazendo sucesso. Mas os Vikings atual não tem por que pensar nesse Aaron Rodgers, né? Tem uma situação dos Jets ainda, que é o salary cap, né, que toma aí um impacto de dead cap, eu coloquei lá no site, 49 milhões de dólares dispensando ele agora. Se colocar ele como pós 1º de junho, vai levar 23, que no fim acaba economizando 9 milhões e meio, e deixa 35 milhões para o ano que vem. Então não sei, né, a maioria dos times, o salary cap está crescendo tanto, toma esse impacto de 49 milhões esse ano, apaga Aaron Rodgers da sua história aqui já em 2025, e aí em 2026, quem sabe com um quarterback novo, com um time mais ajustado, com um técnico mais experimentado aqui, no caso do Aaron Glenn, né, dando certo aqui, e aí você pensa no futuro.
Infelizmente. Eu tô triste. Triste mesmo, tá? Comprei a camisa do Aaron Rodgers. Achei que daria certo. Daria certo. Tô nem falando ganhar o Super Bowl. Ganhar o Super Bowl é um time que ganha, é complicadíssimo ganhar o Super Bowl. Mas, pelo menos, não sei, essa tragédia que isso aqui foi, já seria uma boa coisa. Vamos nessa então, vai? Te volta semana que vem. Deixa aqui embaixo seu comentário. Diz aí o que você acha que deu errado nos Jets. Se a culpa foi dos Jets, do Aaron Rodgers. Quero saber sua opinião. E aquele abraço. Valeu!